Olá, meus queridos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o filo nematoda. Nematoda, nemateuminto, asqueuminto, é tudo a mesma coisa. Bom, mas essa mesma coisa seria o quê? Filo nematoda, nós estamos falando de vermes, porém, os vermes agora são cilíndricos. É como se eu pegasse aquelas lâmpadas fluorescentes mais antigas na forma de tubo e fosse lá na extremidade delas só afilasse um pouquinho. Então a gente define o nematodo, o que vai justificar para a gente o nome do filo. Asqueuminto. Euminto está ligado a verme. Asqueu quer dizer cilíndrico e afilado na sua extremidade. Então, uma característica para o animal pertencer ao filo nematoda é ser verme cilíndrico, afilado nas extremidades. O que o animal precisa ter, além de ser verme, em características evolutivas para pertencer a esse filo? Todo nematoda é um animal triblástico. Triblástico significa tem 3 folhetos germinativos ou embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Todo animal pertencente ao filo nematoda, além de triblástico, ele é bilatério. Bilatério quer dizer tem 2 lados, 2 regiões. Então, se eu traçar uma linha, um plano de segmentação imaginária nesse animal, não vou sair partindo dos bichinhos por aí, né? Eu vou ver 2 regiões, 2 lados simétricos. Embora eu saiba, talvez internamente, tem diferença em posição dos órgãos, mas ao olhar esse animal, eu consigo diferenciar 2 lados. Como já sabemos, o animal triblástico adquiriu a capacidade de ser, na verdade, caracterizado quanto à presença ou não da celoma. O que é mesmo celoma? É uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Quando for analisar o nematoda, observaram que ele até apresenta uma cavidade no corpo. Essa cavidade celomática está desenvolvida, porém, ela não é uma cavidade verdadeira. E não é por quê? Porque ela apresenta 2 tecidos revestindo, a mesoderme e a endoderme. E para ser verdadeiro, ele tem que ter essa cavidade somente revestida pela mesoderme. Então, esse animal, ele é classificado como um animal pseudocelomado. Pseudo quer dizer falso. Por que falso celoma? Pelo fato de ter 2 tecidos revestindo a mesma cavidade. Todo nematoda, que é triblástico, bilatério, pseudocelomado, também apresenta órgãos. Quem melhor representa aqui? Um representante que nós temos aqui clássico, para você começar a familiarizar, é a lombriga. Que o povo fala lombriga, né? Mas é lombriga. Então esse é um verme cilíndrico, é um animal nematoda, é um animal triblástico, ou seja, ele apresenta todas essas características que nós abordamos aqui e de extrema importância para caracterizarmos o filo. Como ele também já tem órgão, houve a necessidade de entender melhor sobre a fisiologia. Bom, se ele agora já tem pseudoceloma, se ele agora já tem um corpo mais afilado, o que mudou? Como é que esse animal vai funcionar? E quando eles compararam e observaram os sistemas, viram que esse animal também não possui sistemas respiratório e circulatório. Uai, então ele não respira? As coisas não circulam no corpo dele? Como assim ele é mais evoluído? Entenda, ele é mais evoluído porque já tem maior diversidade de órgãos organizados em sistemas, mas ele não tem todos. Então, como ele faz essas funções? Como que é a fisiologia dele para esse sistema? Ele vai fazer troca pela superfície do corpo, porque esse animal já começa a ter uma camada de célula tendendo a formar uma pele,
né, que nós vamos chegar lá no órgão pele, ele já tem uma cutícula protetora que o permite controlar no ambiente essas trocas que ele vai realizar. O nematoda tem um sistema nervoso ganglionar ventral. Muito e é semelhante ao que acontece no plateuminto. E eu digo, de plateuminto até nós chegarmos lá em equinoderme, nós chegarmos lá em anelídeo, quando a gente falar, nós vamos falar sempre sistema nervoso ganglionar ventral. Por quê? Porque com o passar do tempo, os animais vão tendo um desenvolvimento mais encefálico e é isso que vai permitindo a evolução. Enquanto o animal, a gente fala vertebrado, invertebrado, nós estamos falando de invertebrados. O sistema nervoso tem a função de abranger todo o corpo do animal para perceber estímulos do ambiente. Outro sistema que esse animal apresenta é o sistema digestório. Aqui vale uma observação, aparece pela primeira vez nos animais o sistema digestório completo. O que isso quer dizer? O animal tem boca e ânus. Então, todas as vezes que eu usar a expressão sistema digestório completo, de imediato você vai pensar, tem boca e ânus. Não sei se ele vai ter todos os órgãos do digestório, na mesma sequência que nós, isso não importa. Significa que ele tem duas aberturas, uma para a entrada do alimento, outra para a eliminação dos resíduos. O que pode acontecer aqui em nematoda é que juntamente com a abertura do digestório, alguns podem ter no mesmo orifício a abertura do reprodutor. É daí que vem a expressão cloaca. O que é a cloaca? A cloaca permite liberação do digestório, permite liberação do reprodutor. Então, são aberturas de sistemas diferentes que desembocam em uma única abertura para o exterior. Outro sistema que esse animal possui é o excretor. Claro que ele não vai ter um rim igual ao meu, mas ele já vai apresentar um tubo que é chamado de nefrídeo. O nefrídeo é um canal, tipo essa caneta aqui, ó, é um tubo, que tem uma parte que vai abrir lá no pseudoceloma e uma parte que vai abrir para o exterior. Para quê? Para liberar as excretas desse animal. Por que é importante liberar a excreta? Porque se ele já começa a ter a cavidade do tipo pseudoceloma, ele já começa a juntar os fluidos corporais e tem que manter esse equilíbrio interno. Outro sistema, e claro que todo animal tem uma relação com a perpetuação, é o sistema reprodutor. Esse nós vamos abordar durante os ciclos vitais que esses animais vão realizar. Pois bem, a fisiologia, então, me permite ver que esses animais já vão apresentando órgãos mais especializados, que esses animais já vão percebendo o desenvolvimento evolutivo para que a gente possa chegar na maior complexidade de órgãos e sistemas. Mas aqui vem um questionamento: onde encontramos esses animais? Eu posso dizer para você que dentro desse filo você vai encontrar uma variedade de animais parasitas e posso dizer que nesse filo nós vamos falar de bastante doenças. Os parasitas não têm vida livre. Nós já falamos que os parasitas usam o hospedeiro. E posso já acrescentar nas diversas verminoses causadas nesse filo por esses vermes, o parasita consegue realizar o seu ciclo, na maioria, utilizando apenas um hospedeiro. Então, às vezes, você vai ouvir falar assim: este parasita é monoxeno. Ou no filo nematoda predomina parasita monoxeno. O que isso quer dizer? Os vermes que estão dentro desse filo conseguem fazer seu ciclo de vida utilizando apenas um hospedeiro. E lógico,
na maioria das vezes, é o homem. Por isso a gente vai falar das verminoses importantes dentro desse filo nematoda. Então, no nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, iremos abordar as verminoses causadas por nemateumintos. Aguardo vocês e um abraço!